Olá pessoal, eu sou a Raíssa e eu faço parte da equipe da IC. No dia 7 de julho, a Prefeitura de BH lançou o edital para inscrições no Fundo Municipal de Cultura. É uma chamada para financiamento direto da Prefeitura para projetos que tenham caráter artístico e cultural. Como muitos grupos parceiros da IC têm um potencial enorme para se candidatar no edital, a gente resolveu criar esse vídeo para fazer um resumão sobre como está o edital esse ano. Lembrando que é sempre muito importante ler o edital completo. A gente vai fazer aqui só uma síntese mesmo das principais dúvidas que sempre aparecem. Mas a lei oficial é o edital, então não deixe de constar o documento completo. Bora lá? Vamos então às dúvidas mais comuns sobre o edital. Aonde os projetos podem ser realizados? Bom, os projetos, via de regra, precisam acontecer em Belo Horizonte. Mas esse edital traz a possibilidade de realização de ações fora de BH também. Só é preciso ter muita atenção, porque a localidade do projeto também é um dos critérios. Conta tanto o local de residência do empreendedor como o local das atividades a serem desenvolvidas. Cada território de BH e da região metropolitana ganha uma pontuação diferente dentro do edital. A ideia é priorizar ações que sejam na capital e descentralizar as iniciativas. Então ganha mais pontos as regiões mais periféricas e que historicamente têm menos investimento de projetos e equipamentos culturais. Sobre a localidade do seu projeto, é importante lembrar que o edital exige que você informe aonde as atividades vão acontecer. Você precisa dizer o endereço dos equipamentos públicos ou privados que serão envolvidos na sua ação. Até quando vão as inscrições? Bom, o período de inscrições de projetos vai desde o dia 7 até o dia 27 de julho, às 5 horas da tarde, então não deixe para a última hora para não ter problemas. E como funcionam as inscrições? As inscrições são apenas online. Existe uma plataforma da Secretaria que se chama Mapa Cultural de BH. Você primeiro precisa se cadastrar e cadastrar a sua entidade, caso você vai enviar como pessoa jurídica, e aí só depois você inscreve o seu projeto, preenchendo o formulário disponível e anexando todos os documentos pedidos. Faça seu cadastro na plataforma desde hoje, porque depois, se der qualquer problema na hora do cadastro, se estiver muito em cima da hora de enviar o projeto, você pode não conseguir fazer o envio por causa disso. Muitos grupos já tiveram problemas na hora do envio por conta desses cadastros, então não deixa para depois. A plataforma é super intuitiva e é só seguir o passo a passo que já está lá. E quem pode se inscrever? Bom, pessoas físicas maiores de 18 anos que residam em Belo Horizonte atualmente. Ou então pessoas jurídicas sem fins lucrativos e de caráter cultural, que tenham sede aqui em Belo Horizonte. E quem não pode se inscrever? Você não pode se inscrever se você tiver algum cargo político ou se você for um servidor público. Se você fizer parte também de algum conselho municipal vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, você também não pode. E se você tiver em dívida com alguma prestação de contas com a Secretaria de Cultura da Prefeitura, você também não pode se inscrever. E quais são as áreas que esse edital contempla? O edital contempla diversos setores da produção cultural. Você precisa escolher um para o seu projeto. Tem a área de artes visuais e design, circo, dança, literatura e leitura, patrimônio, teatro. E tem até também uma área que é chamada de multissetorial, que é para projetos mais experimentais, que envolvam mais de uma área. Existe também um edital específico dedicado à área de audiovisual, que é o BH nas telas. Fiquem ligados nesse edital também. E não tem problema se seu projeto tiver algum produto audiovisual, mas se esse produto for o central do seu projeto, aí ele tem que ser inscrito no BH nas telas. E quais tipos de projeto que podem ser enviados? O edital traz uma lista de 20 categorias possíveis, que vão desde mostras, feiras, oficinas, projetos de manutenção, preservação do patrimônio cultural, concurso, programa de rádio, desenvolvimento de site, bolsa de pesquisa, criação para teatro, é muita opção. Você pode escolher só uma dessas 20 categorias que existem. Cada categoria tem um valor máximo de financiamento.
Por exemplo, projetos formativos de oficinas e workshops podem ter o valor máximo de R$60 mil. Já projetos de manutenção de entidades e centros culturais podem ser de até R$90 mil. Outra informação é que o edital traz o recurso total dividido em áreas por porcentagens já definidas. Por exemplo, 4% dos recursos gerais disponíveis serão direcionados apenas para projetos da área de circo, enquanto 34% vão ser encaminhados a projetos de música, por exemplo. Essas porcentagens levam em conta prioridades da secretaria, mas também consideram a quantidade de projetos geralmente enviados para essas áreas. Muito provavelmente, todos os anos são enviadas mais propostas de projetos para a área de música do que para a área de circo, por exemplo. E aí pode ser por isso essa porcentagem maior. Então, é importante dar uma olhada em todas essas questões para você poder tomar uma decisão sobre qual área e qual tipo de projeto você vai mandar. E eu posso escrever mais de um projeto? Não, não pode. Cada empreendedor só pode escrever um projeto cultural. E o que eles chamam de medidas de acessibilidade? Elas são uma conquista para garantir que os projetos culturais sejam sempre mais inclusivos. E nesse edital, cada projeto deve propor pelo menos uma medida nesse sentido. O edital traz uma lista de ideias possíveis, como audiodescrição, intérprete de Libras, audioguia. Vale a pena dar uma lida e tentar imaginar como seu projeto pode se adaptar para ser mais acessível. E o que são as medidas de democratização do acesso? São ações que garantam que o seu projeto será acessível de verdade para uma diversidade de pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis à falta de ofertas de iniciativas e equipamentos culturais. São consideradas medidas de democratização a gratuidade do acesso a eventos, a reserva de ingressos gratuitos a esse público, envolvimento com escolas públicas no projeto, disponibilização dos produtos de forma gratuita na internet, descentralização contemplando pessoas de localidades diversas e periféricas, oferta gratuita de transporte para acesso às atividades do projeto e entre várias outras ideias. E o que é a contrapartida? A contrapartida é como se fosse uma atividade ou entrega extra do projeto, que é feita com recursos próprios do empreendedor e que tem a lógica de ser um retorno social para a população em relação ao recurso que foi ganho pelo edital. Ela também deve ser uma ação que seja de acesso democrático, mas é uma atividade além do projeto, não pode ser aquelas mesmas já mencionadas. Pode ser, por exemplo, oficinas, palestras, seminários, exposição, eventos gratuitos, doação, cota de ingresso reservado para aluno de escola pública. Segundo o edital, a proposta de contrapartida é obrigatória, mas não está entre os critérios de avaliação previstos. Os custos da contrapartida não devem entrar na planilha financeira. Tem um campo específico lá para você colocar o valor que você estima que seria o valor dessa atividade que você propôs. É muito importante lembrar novamente que as propostas de acessibilidade, de democratização do acesso e de contrapartida não podem ser iguais entre si. É preciso ter uma proposta para cada item. E quais são as regras para o orçamento? Bom, se seu projeto for prever outras fontes de financiamento além dos recursos do edital, você precisa destacar isso na planilha de orçamento, deixando claro de onde virão esses recursos adicionais. Assim, os avaliadores vão entender que seu projeto de fato é viável, factível. Outra coisa que é importante ficar atento são os limites pré-determinados para algumas categorias de gasto. Por exemplo, se você for colocar na sua planilha gastos com elaboração de projetos, esse custo pode ser de no máximo 5% em relação ao valor total. Gastos administrativos não podem ultrapassar 35%, isso se for um projeto de manutenção de entidades, mas para as outras categorias o limite é de 15%. Uma mesma pessoa física não pode ter remuneração total que ultrapasse 25% do valor. E pode comprar equipamentos e outros materiais permanentes?
Pode, se você comprovar com pelo menos 3 orçamentos que fica mais barato comprar aquele item do que alugar pelo período do projeto. Para o grupo manter a guarda desses materiais, ao final do projeto ele vai ter que fazer um pedido para a secretaria explicando como vai continuar usando esses equipamentos e por que esses equipamentos são importantes para o grupo. Tem uma listinha de itens lá que não podem entrar no orçamento, não deixe de conferir. São coisas tipo bebida alcoólica, buffet de recepção de evento ou despesa de aluguel, por exemplo. Outro ponto importante do edital é que você deve prever que 5% dos produtos de eventos ou serviços que são resultado do projeto precisam ser reservados para a Secretaria Municipal de Cultura. Então, se você for prever, por exemplo, a produção de livros, 5% dos exemplares vão ter que ser reservados para a Secretaria. Se for um evento, 5% dos ingressos. Se for uma oficina, 5% das vagas. É importante considerar isso na hora de criar o orçamento. E quais são os documentos que precisa enviar para poder participar? Bom, nessa questão de documentos é preciso ter muita atenção. No edital tem uma lista com todos os documentos necessários, tanto para a inscrição de pessoa física e pessoa jurídica. Um documento que estiver faltando pode fazer o seu projeto ser desclassificado. Então não deixe de ler atentamente essa parte. São 5 tipos principais de documentação. A primeira é a documentação cadastral, que são os documentos do empreendedor ou da entidade que está se inscrevendo, CNPJ, CPF, comprovante de residência, estatuto, no caso de entidade, tem uma listinha grande lá. A segunda é o formulário de inscrição, que fica disponível no site da prefeitura e está aqui na descrição do nosso vídeo também. Esse formulário deve ser totalmente preenchido. Nele tem lá os campos de descrição do projeto, as propostas de contrapartida, espaço para preencher com os currículos do empreendedor e também dos outros membros da equipe. E nesse ano não é preciso que esses currículos sejam assinados, mas é muito importante que a formação e as experiências da equipe estejam de acordo com as necessidades que você colocou no seu projeto. O terceiro documento é a planilha financeira, que é o orçamento e deve prever todos os itens de execução do projeto, dentro, claro, dos limites do edital que a gente já conversou. O quarto grupo de documentos é o dossiê comprobatório, ou clipping. São documentos que vão comprovar os currículos apresentados pelo empreendedor e pela equipe principal. E tem também um histórico de realizações do projeto. São fotografias, certificados, peças gráficas, materiais em jornais. E aí tem algumas regrinhas, que são: você deve sempre grifar o nome do empreendedor ou então dos integrantes da equipe, nas imagens do clipping. O dossiê do empreendedor pode ter até 10 páginas e dos integrantes da equipe são 2 páginas por pessoa. Para o histórico de realização do projeto são 5 páginas. E aí o quinto grupo de documentos são as informações técnicas obrigatórias. Muita gente esquece disso, então fica de olho. Cada categoria de projetos tem alguns documentos específicos exigidos. Então depois que você escolher sua categoria, você precisa acessar o anexo 1 do edital para ver a listinha de itens obrigatórios para o seu projeto. No caso de projeto de formação, por exemplo, é preciso apresentar a ementa de oficina, carga horária, conteúdo programático, entre outras coisas. Não deixe de checar essa listinha. Além desses itens, você também pode adicionar outros anexos que você acha que vão contribuir. Por exemplo, o link de internet com algum portfólio, declarações, cartas de anuência de algum parceiro ou de alguma instituição. E quais são os critérios que são analisados na hora de avaliar o projeto? Tem uma tabela completa com uma lista lá de critérios que vão ser avaliados para selecionar o projeto e qual que é a pontuação que cada critério vale. É muito importante você checar essa lista também para ficar atento e entender o que vai ser mais valorizado pela secretaria no projeto. São 4 critérios principais. O primeiro é a consistência do projeto, se ele está bem escrito, se ele de fato é um projeto importante, se ele está bem organizado. O segundo é o que eles chamam de execuibilidade, se o projeto tem de fato como acontecer, se ele é factível.
O terceiro são as propostas de acessibilidade e de democratização. E o quarto é o impacto cultural e os efeitos multiplicadores desse projeto, né? A capacidade dele de formar público, de mobilizar, de descentralizar os recursos, de fortalecer a economia local, de promover o protagonismo de quem está sendo beneficiado por aquela ação e de ter um retorno social mesmo e uma possibilidade de continuidade. E projetos que tenham pouca possibilidade de captar recursos com patrocinadores também vão ter prioridade. Depois de vocês enviarem, fiquem de olho também nas datas de divulgação dos resultados, porque tem sempre algumas chances de enviar recursos, por exemplo, se você tiver algum problema. Mas é preciso ter atenção para fazer esses pedidos dentro dos prazos que estão lá estipulados. O edital, ao final, tem alguns modelos para declarações e outros documentos exigidos. Eu sei que parece muita coisa, e de fato é. Mas não é bicho de 7 cabeças, é só você ir passo a passo, primeiro criando o texto do projeto com os itens previstos lá no formulário de inscrição e não deixar de separar bastante tempo para reunir os documentos. Com organização e tranquilidade, dá para criar uma proposta bem legal e buscar esse recurso que vai ser tão necessário para o nosso setor cultural depois dessa pandemia, né? Então a gente deseja sorte para vocês e aí seguimos juntas. Um grande abraço!